Então, beleza. Estamos aqui com o Henrique Carneiro para mais uma conversa no Olho do Redemoinho. O canal, lembrando, a quem está nos assistindo, esse canal aqui foi criado fundamentalmente para conversar sobre expansão de consciência, caminhos para expansão da consciência variados, no contexto que eu entendo como sendo um contexto de crise global da civilização que a gente está vivendo. E eu chamei o Henrique, que é historiador, depois a gente vai falar em breve, logo a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele, da trajetória dele, do trabalho, dos interesses, mas ele é historiador e ele vai falar desse núcleo duro aí da proposta do redemoinho, da ideia do redemoinho. Ele vai prover para a gente pensar junto uma visão, uma perspectiva sobre essa crise global da civilização e sobre meios, formas, instrumentos, ferramentas de expansão de consciência nesse contexto. O Henrique é historiador, é professor da USP, e ele trabalha com um tema que a gente estava conversando agora, e ele me falou uma expressão super legal, que é uma historiografia das ingestões. Quer dizer, ele estuda a relação das pessoas, da história humana, das sociedades, com alimentos, bebidas e drogas. E eu achei sensacional e fica parecendo para mim uma espécie de FDA, aquela agência americana que lida com essas coisas, mas um FDA, eu não diria do B, né? Talvez do B no sentido do bem, talvez, né? Mas também bem é um negócio meio careta, talvez, mas em suma. É uma espécie de um FDA, o Shadow FDA, né? Uma espécie de governo paralelo ali, com propostas completamente diferentes, com certeza, das propostas do FDA, para essas coisas e para essas práticas, né? E para essas substâncias e para as nossas relações com elas. Eu vou pedir, né, para as pessoas, para você que está vendo aí e está achando legal a ideia, ou já conhece o canal, para dar um like, para se inscrever no canal e compartilhar, se achar legal esse vídeo, compartilhar o vídeo também. Agora eu já vou passar então para o Henrique, sem mais delongas, para o Henrique se apresentar e explicar um pouquinho melhor o que ele faz, com o que ele trabalha. Henrique, é contigo. Oi, Flávio, e todo mundo que estiver aí assistindo. É um prazer estar aqui conversando com você, né? Nessa situação de pandemia, pelo menos é uma brecha que a gente tem para manter a sociabilidade, conseguir conversar dessa forma e até aprofundar certos assuntos, né? E você, como você disse, o nosso intento ao constituir um laboratório que circunscrevesse assim um campo de pesquisa era dar conta de tudo aquilo que a gente incorpora como produtos de consumo direto, que são alimentos, bebidas ou drogas, que, portanto, a gente insere no próprio corpo, a gente incorpora, a gente encarna, né? E não é apenas que a gente os ingere, há toda uma definição do que é a gestão das ingestões. A gente, enfim, gere o que se ingere. Isso não é só um trocadilho, isso é de fato um parentesco etimológico entre as duas naturezas de atividade, porque enfim, você precisa, ao consumir algo, digeri-lo, né? Inclusive no âmbito do pensamento. E, portanto, a gente criou um laboratório que vem, enfim, fazendo pesquisa sobre história das bebidas, dos alimentos e das drogas, né? Legal, maravilha. E o que a gente combinou aqui para pautar assim muito por alto essa conversa, que é uma conversa muito aberta, mas pensamos em começar com uma síntese, né? Pô, uma síntese e tanto, né? Mas uma síntese da tal crise global da civilização. Como é que pegada, que visão você daria para a gente disso aí, desse processo que a gente está vivendo? Bom, eu como historiador, eu venho observando que a crise é constitutiva da própria realidade do tempo presente. Quer dizer, a contemporaneidade, sobretudo, é marcada pela sucessão cíclica de crises. Eu tenho uma formação nesse sentido marxista que vê o elemento da constituição de um sistema mundo
que passa a ser a projeção do poderio militar e econômico europeu sobre o planeta a partir da modernidade, e depois da Revolução Industrial, a transformação da natureza de uma tal forma que a gente chegou num impasse, que é um impasse em relação a uma dinâmica do capitalismo que é o que eu chamo de pleonexia autotélica. Ou seja, a pleonexia é a busca do excesso, é a ideia de um crescimento sempre maior, uma espécie de projeção exponencial do crescimento econômico, como se isso fosse bom. E é autotélico porque ele não está baseado nas necessidades concretas dos consumidores da humanidade, mas ele se autoalimenta como uma espécie de projeção espiralada de crescimento contínuo. E daí vem a crise, porque, curiosamente, a crise está ligada ao excesso do capitalismo. É uma crise que tem várias dimensões, está ligada ao excesso financeiro, ao excesso militar e ao excesso, sobretudo, da produção material, porque passou a haver um objetivo que é o aumento do PIB, que passa a ser uma busca, na verdade, simplesmente de crescimento da produtividade desmesurada do trabalho, sem sequer redistribuição dos seus frutos, e isso chegou a um ponto que é agora de sem retorno. Quer dizer, nas últimas décadas, na última década em particular, esse século, a gente entrou num ponto de não retorno porque a gente está consumindo mais do que a gente tem condições de repor. Então, se tornou totalmente insustentável o sistema produtivo. O Marx já dizia isso no século XIX, quando ele resolve dedicar o capital a um cientista, e ele cogita do Darwin ou do Justus von Liebig, que era o descobridor do sistema da nutrição vegetal, que era o NPK, que são os 3 grandes componentes da fertilização das plantas: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E aí ele desenvolveu o adubo por meio desses produtos, com grandes ciclos que trouxeram, por exemplo, o guano do Peru, trouxeram ossos de mortos das guerras europeias para colocar fosfato no campo inglês, porque esse campo tinha perdido a fecundidade natural, porque não tinha mais adubo orgânico. A população se tornou proletária, abandonou o campo, e isso poluiu os rios com os dejetos, literalmente, e passou a não mais recompor a fecundidade do solo. E aí tiveram que buscar no outro continente os insumos da fecundidade. E aí já era apontado por Marx, no século XIX, como uma irracionalidade sistêmica, uma agricultura que precisa buscar insumos em outro continente, colocando um gasto, um dispêndio de energia, de transporte, de tudo, que é a realidade contemporânea. Quer dizer, ao invés da gente voltar para uma dimensão do local, produzir para o local os bens de consumo mais direto e não depender tanto dessa, enfim, de comprar frutas vindas de um outro continente, enfim, eu acho que esse é o ponto central da crise. É uma crise econômica que leva à destruição hoje do próprio metabolismo do ser humano com a natureza. E esse metabolismo se tornou hoje em crise total, né? Uhum. Henrique, deixa eu te fazer só um pedido aí. Na sua telinha, na telinha do Zoom que você está aparecendo aí, tem um em cima, na parte de cima à direita, se você for com o seu mouse lá, aparece uma reticência, 3 pontinhos ali. Tá vendo? Ali dentro, se você vai nos 3 pontinhos, tem um rename. Se você puder só escrever seu nome, Henrique Carneiro, só para... Tá um número ali, né? Tá um número, Tá, rename, peraí. Claro. Pronto. Beleza, beleza. Ótimo. E aí, bom, então, situando a crise desse ponto de vista muito, né, estrutural e tal, né, porque eu acho que junto com isso, claro que não é algo que não é uma visão diferente, né, são adendos, né. Tem gente que justifica muito essa ideia de que a gente está, de fato, vivendo uma crise muito importante na história humana, além de apontar para fenômenos como esses que você acabou de descrever, falar também de um certo crescimento contínuo de outros riscos, de riscos existenciais, né?
risco de hecatombe nuclear, né, riscos desse tipo, né, riscos ligados à tecnologia de várias maneiras, né, que são um pouco diferentes no sentido que eles poderiam implicar, de repente, um fim mesmo, né, algo, um apocalipse de uma hora para outra, né, uma coisa... E você... Pois é, mas essa era a imagem da minha infância, quer dizer, de toda a minha juventude. A nossa paranoia, digamos assim, político-social do futuro era a guerra nuclear. Sim. E hoje em dia, a gente tem uma outra dimensão de risco, de ameaça, que vem desde o que se chama, enfim, um pouco reduzindo ao aquecimento global, mas que são todos os elementos da intervenção humana, que se chama de antropoceno, né, e que vem se tornando, enfim, o plástico dominando os oceanos, os rios com excesso de fertilizantes que o Liebig tinha desenvolvido e que agora provocam o efeito eutrófico do excesso de nitrogênio, excesso de carbono sendo emitido na atmosfera, excesso de metais pesados e, bom, e por aí vai. E eu acho que o Brasil vive hoje uma espécie assim de fronteira decisiva dessa crise, porque a gente tem a Amazônia, e a Amazônia está sendo alvo de um processo de colonização que repete o que se fez, enfim, no início da colonização. É a destruição da mata da forma mais selvagem possível e das populações que lá vivem para uma rentabilização puramente predatória, né? Então, e não é de agora só, agora chegou a um auge, mas a gente vive há muito tempo achando que é bom extrair o máximo de minério das montanhas de Minas e mandar tudo para o exterior, que é bom derrubar áreas inteiras do Cerrado ou da Amazônia para pôr monocultura exportadora de soja ou de coisas semelhantes. Então, esse é um desequilíbrio que tem origem, eu acho que nessa pleonexia, nessa busca de um excesso que é absurdamente irracional. E a gente deveria ter mecanismos de voltar, enfim, à sustentabilidade, à autonomia no nível da produção, inclusive agrícola. Então, eu acho que daí vem todas as outras dimensões de uma crise cultural, que é uma crise de falta de futuro, né? De falta de utopia. A gente só vê essa degradação contínua diante de um desastre que não é natural, mas que tem consequências naturais, desde inundações, chuvas, etc., e que é diferente da época da guerra nuclear, que era uma espécie de espasmo destrutivo que viria. Agora não, agora é uma sensação de desesperança, né, pela vigência de um modelo que a gente sabe que está fadado ao agravamento ainda pior do que já se vive, né? Sim. Ontem, me veio uma coisa agora, ontem eu ouvi uma entrevista do George Steiner, o pensador da cultura, crítico literário e tal, uma entrevista que tem no YouTube, muito, muito legal, de uma série holandesa de televisão de 2006, chamada Beleza e Consolação. São várias entrevistas com figuras da cultura, do pensamento, assim, muito interessantes. Você já viu? Não, esse não. Cara, Tem um livro do Steiner chamado Extraterritorialidade, é a única sim. coisa que eu conheço dele. Mas eu estava vendo, eu gosto do Steiner, então eu estava ouvindo essa entrevista ontem, e aí ele conta uma coisa que agora me veio junto com isso que você estava falando, que ele conta como exemplo, como uma alegoria para falar de uma visão diferente da vida, do mundo, da história, por parte dos chineses, da cultura chinesa. Então ele conta lá que os caras descobriram aqueles guerreiros de terracota, o famoso exército de terracota, e que são muito parecidas as figuras, só que nenhuma é igual à outra, né? Cada uma tem uma expressãozinha um pouco diferente, né? No rosto, eles são únicos, né? E não me lembro o número, mas são muitos, né? São milhares, eu acho, né? Ou pelo menos centenas eles são, com certeza. É um monte. E aí ele conta que os chineses descobriram aquele tesouro incrível, né? Aquele tesouro artístico, cultural, fantástico, e que eles desenterraram lá uma parte daqueles homens, daqueles guerreiros ali, e, segundo o Steiner, se fôssemos nós, né, se fosse no Ocidente, se fosse nos Estados Unidos, se fosse na Europa, ia ser feita assim, ia virar a grande notícia a ser o mega empreendimento de desenterrar todo aquele exército rapidamente, expor ele inteiro e tal. E os chineses foram lá, desenterraram alguns, expuseram alguns, e deixaram e cuidaram de preservar os outros enterrados. Falando assim, não,
as outras gerações terão a oportunidade de desenterrar os seus, né? E aí ele fala disso, olha que coisa incrível, né? Que visão. Só que aí me veio, depois dessa sua descrição, vontade de perguntar se você vê, por exemplo, agora está tão claro, está ficando cada vez mais claro para as pessoas que olham para o mundo, né? Para a geopolítica, para a economia global, a ascensão da China, né? Daqui a pouco vai passar em termos de PIB, estava falando do parâmetro, o sacrossanto PIB, né? Daqui a pouco a China vai ser maior que os Estados Unidos e tal. E, né, aparentemente tem uma tendência de ultrapassagem em todos os campos, pelo menos dentro da lógica predominante, é isso que se enxerga, uma potência ali que vem, né, acelerando de uma maneira que vai passar outra potência hegemônica nas próximas décadas. Você enxerga no que você vê, consegue observar da China algo que a diferencie dessa descrição que você acabou de fazer? Então, é interessante que você Desse colocou modelo em isso, crise? porque, de fato, eu acho que a gente está vivendo aquilo que é apontado por vários historiadores, como Giovanni Arrighi, como o momento de transição de uma hegemonia. E a hegemonia que dominou o planeta no último século, que foi estadunidense, está evidentemente em crise. Crise no ponto de vista econômico, militar e, sobretudo, uma crise do ponto de vista ideológico, cultural, digamos assim, da sua legitimidade moral, inclusive. E o fato da China estar despontando é, na verdade, a retomada de um eixo da história que foi interrompido na época moderna, porque a China sempre foi a civilização, enfim, mais antiga, mais importante, mais desenvolvida, tanto economicamente como culturalmente. A partir da expansão europeia, houve uma alteração nisso, mas a China, por potencial, enfim, populacional, geográfico e da sua unidade cultural, é evidentemente a grande candidata a ter uma enorme influência no sistema mundial e talvez até hegemonizá-lo, né, nesse sentido. Agora, o fato de que a China seja uma mistura, digamos assim, do que se chamou de comunismo com o que é hoje o modelo capitalista mais, enfim, típico da era contemporânea, eu acho que acabou combinando uma espécie de os defeitos dos dois sistemas. Não foi uma junção, digamos assim, do bom, do que poderia existir, de uma virtude, porque ela juntou os elementos de centralismo antidemocrático, de controle absoluto da informação, de unicidade da representação política num único partido, enfim, a ausência de sociedade civil, com o desenvolvimento desenfreado de uma economia capitalista que é também baseada na mesma dimensão, enfim, pletórica, né, hiperconsumista, expansiva num sentido quase espiralado, porque as pessoas não se dão conta de que quando você discute na teoria econômica, Adam Smith, por exemplo, tinha uma teoria de que em um momento, digamos, de desenvolvimento ideal da civilização humana, a oferta e a demanda iriam se equilibrar. Ele achava que haveria crescimento da oferta apenas em função do crescimento populacional, que aumentaria a demanda. Mas o capitalismo criou uma expansão da demanda de uma forma absolutamente artificial que não reflete a demanda real das populações, mas reflete uma espécie de demanda hipertrofiada artificialmente. Por exemplo, no dispêndio militar. Por exemplo, no dispêndio de produtos que vão ser consumidos da forma mais fast food, mais rápida que possa, enfim, para se tornar obsoletos, na criação de um sistema, enfim, de reposição muito rápida dos bens para que eles não sejam duráveis, né? E isso, infelizmente, a China eu acho que não tem uma alternativa que seja alternativa real. Por outro lado, há com certeza na China virtudes dessa própria civilização milenar. Eu mesmo fui uma única vez à China o ano passado e fiquei muito impressionado, fui a um congresso, depois viajei um pouco pelo país, que é uma ética, digamos assim, da coisa pública. Digamos assim, a dimensão do Estado é vista como uma coisa que tem que proteger a população. E isso está ligado ao paternalismo do sistema imperial, mas também à dimensão, enfim, do que foi uma série de conquistas de bem-estar social do sistema da Revolução Maoísta, né? Sim. E é uma das grandes questões da nossa época, eu acho.
E é muito confucionista isso, né? Quer dizer, Confúcio é muito isso, né? Uma ética da coisa pública, né? O Sim, tempo todo, né? da meritocracia, de um sistema baseado enfim, na criação de quadros por titulação em base a provas e todo esse sistema milenar do mandarinato, né? Uhum, uhum. E, bom, vamos então falar de psicodélicos? Vamos, sem dúvida. E como é que você vê os psicodélicos? Claro, quando a gente fala os psicodélicos, a gente não está falando das moléculas ali, né? Eles na sociedade, eles entre nós, neste momento. Como você enxerga? Então, Está havendo um ressurgimento em alguns sentidos, né, dos psicodélicos no campo científico, por exemplo. Tem muita gente muito interessada. No Brasil tem, e em outros países do mundo tem essa diáspora da ayahuasca, por exemplo, a expansão da ayahuasca. Tem vários fenômenos. O que você vê de mais interessante nesse momento em relação aos psicodélicos? eu acho que é interessante a gente pensar que os psicodélicos eles nunca foram drogas de grande importância econômica na era capitalista. O capitalismo se apoiou justamente nessa hipertrofia do consumo desenfreado das drogas, que foram os ciclos do açúcar, os excitantes cafeínicos associados ao açúcar, café, chá, chocolate, depois dos derivados da coca, e os sedativos, derivados sobretudo do ópio. Então, estimulante sedativo é que foi o grande. As drogas psicodélicas, elas tinham importância em culturas tradicionais, periféricas, culturas nativas. E a expansão europeia e a expansão cristã sufocou totalmente essas culturas, as perseguiu como tinha feito em relação a esses aspectos também no paganismo europeu. Então, houve uma vocação antipsicodélica, digamos assim, anti-enteogênica, uma vocação imperial das religiões imperiais que tentou abolir os psicodélicos. Então, é uma espécie de renascença tardia de uma cultura que ficou durante muitos séculos ofuscada pelo cristianismo alcoólico, monoteísta, e literalmente alcoólico porque incorpora o vinho na sua liturgia, na sua representação até mesmo sagrada, né? É uma teofagia, né? Que você come o corpo e o sangue de Deus, que é o vinho. Então, essa tradição farmaco-religiosa acabou por sufocar a cultura psicodélica que resistiu em tradições indígenas, sobretudo nas Américas, né? O peiote com a América do Norte, a ayahuasca, os cogumelos também na América do Norte. E eu acho que agora há uma espécie de urgência na retomada dessas plantas, porque depois da onda psicodélica dos 60, que foi muito, digamos assim, ali sim se difundiu os psicodélicos, mas de uma forma muito proselitista e muito também mitificada, porque os psicodélicos não são em si mesmos substâncias de libertação. É bom que a gente tenha essa noção, porque nos anos 60 se achava que o LSD era a substância que iria fazer a revolução mundial. Bastava dar LSD para as elites, para os políticos, e todo mundo iria perceber a necessidade básica da humanidade, o fim das injustiças, etc. E há uma outra vertente que vai utilizar o LSD como arma de guerra. A CIA vai fazer isso, o famoso projeto MK-Ultra. Depois os nazistas vão usar isso nos campos de concentração. Inclusive, o principal pesquisador da CIA, que é o Hubert Strughold, era o especialista alemão no uso da mescalina nos campos de concentração e que vai ser recrutado no programa de recrutamento dos cientistas que a CIA e enfim, na época não era assim ainda, mas que os Estados Unidos faz com os cientistas alemães, né? Então há todo um uso, digamos assim, do mal dessas substâncias, que é bom lembrar que tem tradições, no caso da ayahuasca brasileira, que é, em geral, um fator extremamente positivo da cultura brasileira, porque permite o sincretismo de tradições culturais muito variadas, indígena, afro-brasileira, também do panteísmo cristão, e traduz uma religiosidade, uma espiritualidade fundamental na história amazônica, etc. Mas há também vertentes, digamos, ultradireitistas, vertentes até meio nazistas da ayahuasca.
já teve várias, digamos, setores assim, desde o Gideão dos Lacotas, que era um ex-PM de ultradireita ligado aos partidos de direita, e até o que é hoje um dos nomes mais importantes no sistema do Partido Novo que o Bolsonaro quer construir, que é o Luiz Felipe Belmonte, que é um dos maiores mestres da UDV e que é um milionário, um advogado de Brasília, suplente de senador, que hoje em dia se constitui no terceiro nome da constituição do partido do Bolsonaro. Então, como é possível que a tradição ayahuasqueira, que, como bem dizia um outro entrevistado seu, que acho que era o Hila, né, tem uma conexão enorme, direta com a tradição indígena, como que isso pode servir para ideologias que são racistas, que são de abolição do território indígena, de destruição da Amazônia em prol da exploração capitalista mais selvagem? Como que pode haver? Mas, então, talvez a gente tenha hoje uma dimensão da legitimidade do uso dos psicodélicos tão grande que ela ultrapassa, inclusive, o espectro político. Digamos assim, tanto a extrema esquerda como a extrema direita acabam tendo até usuários digamos assim, entusiastas dessas substâncias, porque elas de fato são alguns dos recursos mais extraordinários da história da farmácia humana, que foram sufocados por um obscurantismo de uma guerra às drogas, que, sobretudo depois dos anos 40, se impôs proibindo a pesquisa científica, limitando o acesso a um mercado negro onde as substâncias são adulteradas, não se sabe o que elas realmente contêm, permitindo aí todo tipo de acidente, de uso equivocado. E agora começa a haver um revival, um renascimento efetivo, inclusive com o MDMA, de certa forma, encabeçando isso na própria instituição militar, porque são os usos para tratamento do estresse pós-traumático que o Exército dos Estados Unidos e o Exército de Israel fazem, que leva a que essa substância seja hoje ministrada para muitos veteranos de guerra. O Exército de Israel também distribui maconha para os seus veteranos. Então, não é tanto uma questão já ideológica, é uma evidência de que tanto sedativos calmantes, digamos assim, substâncias empatogênicas ou que permitem uma transcendência espiritual, que é profundamente urgente numa época em que a gente está em crise de futuro, né, em uma paranoia do futuro, as pessoas com medo do futuro, eu acho que elas vão ressurgir não só de um ponto de vista terapêutico, mas de um ponto de vista, digamos, de uso filosófico, cognitivo, de autoconhecimento, né, como psicoscópios, né, psiconáuticos. Né. Eu vou acender a luz, que está descendo, talvez, talvez ajude se a gente puser... Sim. Essa luz. Eu lembrei de uma coisa, porque assim, se há uma coisa que é comum no meio das pessoas que têm uma experiência, por exemplo, com a ayahuasca, é essa ideia, essa percepção que vem muito, principalmente no início, eu acho, para a maioria das pessoas, no início da relação delas com algo como a ayahuasca, que é essa ideia do salvacionismo mesmo, né? De uma ideia de que, bom, a experiência que eu acabei de ter é de tal ordem que se a gente jogasse na água da Sabesp esse negócio, é aquela história, né? A gente ia salvar o mundo. Ou pelo menos ia melhorar muito e tal, né? E tem gente, né? Tem gente muito interessante que eu conheço, inclusive, que acredita um pouco partindo de uma narrativa numa narrativa evolucionária da espécie humana. Um pouco, vamos pegar emprestado um pouco o Harari lá, o Sapiens, o livro. Então, aquela ideia que é uma ideia muito forte, né? Que ele expressa, acho, de uma maneira muito interessante e sintética, né? Que é aquela de dizer assim, olha, observe um leão, observe um tubarão branco, ou seja, observe um bicho, um animal que está no topo da sua cadeia alimentar, né? Você vai ver um bicho que, quando não está em situação de estresse, quando não está precisando comer assim, com urgência, quando não está sendo ameaçado, é um bicho muito tranquilo, porque ele
demorou milhões de anos para chegar onde ele está, naquele topo ali da cadeia. Não tem um cara, ele não está com medo de um predador que está atrás dele, né? E a gente chegou no topo dos topos, a gente está muito acima de todos esses chefes de cadeia alimentar. A gente pode acabar com todos eles, estão acabando com muitos deles de fato, e com a biosfera, né? Ou pelo menos estamos fazendo um efeito devastador. Mesmo que a gente não consiga acabar com a biosfera, a gente pode fazer um estrago muito significativo, né? E já estamos fazendo. Só que a gente chegou lá por causa da coisa da revolução cognitiva, esses fenômenos da evolução humana que ainda são, né, objeto de de teorias distintas e tal. De repente, ele não me lembro se ele faz se ele usa esse bicho como exemplo, mas é como se fosse uma gazela que de repente passa o leão, né? De uma hora para outra ela estava ali com medo, estava ali 2001 do Kubrick, estava ali aquele macaquinho ali na caverna à noite morrendo de medo, aí aparece o monolito, linguagem, cultura, aquela explosão, e aí a gente, sem ter tido tempo de fazer essa transição psicológica, digamos, esse aparato aí dos nossos sistemas biológicos instintivos de medo, de lutar ou fugir e tal, sem que isso tenha se adaptado à nossa chegada ao poder na biosfera, de repente a gente tem esse poder todo. E aí a gente começa a lidar com ele dessa maneira que a gente lida, tão destrutiva, né? Inclusive porque a gente ainda mantém essa psicologia de presa, né? do bicho acuado, do bicho medroso, né? E aí tem gente que, claro, que aprecia os psicodélicos, tem uma relação pessoal, inclusive, interessante com psicodélicos, que a partir disso diz, pô, a gente precisa de um aditivo, né? A gente precisa de alguma coisa que permita, né, de certa forma, uma evolução artificial, né, a partir do uso de certas substâncias, para a gente chegar nos estados de consciência, estados de existência, que são mais compatíveis com o zelo para com o planeta, a biosfera, as outras formas de vida e tal. E muita gente, como muita gente tem na experiência psicodélica esse tipo de estado, chega nessa coisa de, né, uma coisa muito amorosa, né, uma percepção muito amorosa do mundo à sua volta, dos outros no sentido mais amplo, não só humanos, que isso poderia ser um instrumento muito importante para a gente conseguir superar essa crise. A partir do que você falou aí, que você percebe que a coisa não é tão simples, e é o que também eu acho que muita gente nessa trajetória rapidamente percebe, que tem o cara lá que está tomando ayahuasca há 30 anos e que é como você falou, que é o cara lá, um bolsonarista e tal, quer dizer, não está garantido, não tem nada garantido. Claro. Mas talvez eu não tenha me feito compreender bem, porque eu citei as exceções. Eu acho que esse uso que se fez de figuras militares, enfim, repressivas, patriarcais ou até ditatoriais, extrema-direita, que não é só aqui no Brasil, é exceção, porque na história da civilização há uma narrativa que é o pano de fundo ideológico de toda a extrema-direita. É o pano de fundo ideológico do nazismo, do fascismo, tanto o antigo como o neocontemporâneo. Qual é? É um supremacismo racial religioso de certos povos em relação a outros. Essa ideia vai ser expressa no Alfred Rosenberg, que era o principal filósofo do Hitler, num livro chamado O Mito do Século XX, com a ideia de que há um povo nórdico, que é um povo ligado a ideais solares e que, portanto, esse povo tem a vocação a dominar os outros. É um povo predador, é um povo conquistador. Essa ideia de você assimilar, você falou da questão da cultura predatória, que é tão pouco tempo de evolução, que a gente ainda tem quase que um sistema biológico de algumas dezenas de milhares de anos atrás, em que a dimensão da relação com a natureza era de concorrer com outros predadores até, né? E agora a gente está no topo. E a ideia desse topo da predação é o que animou os ideais supremacistas de certas civilizações, tanto do nazismo
como hoje em dia continua a ocorrer. O Rosenberg, por exemplo, dizia que no mundo grego havia deuses que eram deuses guerreiros, poderosos, ou as deusas virgens, então Zeus, Atenas, que eram deuses, digamos, do povo nórdico, dos invasores que vinham impor a cultura àqueles atrasados apenas agricultores. E os agricultores estariam ligados às divindades tutelares, ligados à própria terra, que seriam Deméter, que seria Dionísio, que seria Hermes. Então haveria uma espécie de guerra já no panteão grego entre essa dimensão, digamos, solar, patriarcal, imperialista, guerreira e predatória, e a vocação telúrica, agrícola, lunar, feminina. E aí vem as drogas, porque a droga dos solares invasores é o álcool, enquanto que as drogas dos povos agrícolas são sedativos, como a maconha, o ópio ou alucinógenos. E há toda uma espécie de tentativa de criar uma mitologia política de que os povos asiáticos e africanos merecem ser dominados, porque são civilizações inferiores, ao qual a Europa veio trazer como uma espécie de presente civilizatório. E da mesma forma a América, não importando que tenha destruído 90% dos habitantes, mas é visto sempre como uma contribuição. E isso está presente, enfim, em todo o imaginário que a gente cultua do bandeirantismo até hoje. Então, eu acho que há um preconceito dos psicodélicos, é o mesmo preconceito que há em relação a todos os ritos de êxtase, de transe, que são associados às religiões americanas nativas ou africanas, e que se opõe ao culto solar monoteísta do cristianismo, que é antiestático, digamos assim, é apolíneo e não dionisíaco. E isso acho que é o fundo do preconceito contra os alucinógenos, ou os psicodélicos, ou os enteógenos, como a gente quiser chamar. É o medo de uma força muito poderosa de êxtase que compete com qualquer religião. Porque a religião, que nem dizia o Jonathan Ott, é um sacramento placebo. E os enteógenos são sacramentos reais, que você, de fato, ao ingeri-los, tem uma dimensão, enfim, estática, psicoscópica, enfim, de ampliação sensorial, lucidógena, né, que nem se dizia, que é impressionante. Então, eu acho que há uma tendência na cultura contemporânea a se retomar o uso que já nos anos 60 foi uma espécie de voga cultural, né, do psicodelismo, e com o mesmo sentido. A maior dimensão ideológica do psicodelismo nos anos 60 era ser contra a guerra, ser a paz e amor, ser o movimento hippie. Mas também tinha lá os militares que usavam isso para tortura, seja das vítimas ou para eles próprios, às vezes, partilharem do gozo sádico a todo tipo de monstruosidade da mente humana, né? Então, a utilização militar dessas drogas é enfim, um aspecto que a gente nunca pode esquecer, porque continua sendo também a marca da diferença entre a autonomia e a heteronomia, para concluir. Quer dizer, eu acho que essas substâncias permitem a autonomia crítica do juízo. Uhum. E toda forma de pensamento que vá na direção de uma autonomia crítica é mal vista pelos tradicionalismos, sejam eles de qual natureza for, sobretudo os religiosos, né? Uhum. Interessante, por exemplo, no caso aqui dessa cultura ayahuasqueira que se expande no Brasil, e nesse momento acho que as evidências apontam que muito mais não sei se eu posso estar falando uma bobagem para quem estuda mais profundamente o tema, mas essa percepção que muita gente tem de uma segunda onda de expansão de culturas ayahuasqueiras, depois daquela onda dos anos 80, mais ou menos, né? 70, começou nos 70, 80, muito puxada pelo Santo Daime, né? Que essa segunda onda tem uma marca mais ligada ao tal do neo-xamanismo, né? Esses desenhos ritualísticos mais sincréticos, que muitas vezes misturam referências de cultura indígena com referências orientalistas e de um cristianismo popular brasileiro também, de religiosidade afro-brasileira, umbanda, candomblé. Tem um grande mix, né, nessa história.
E nesse contexto tem uma substância que é o tabaco, porque você falou muito disso, dessa cultura, né, essa cultura alcoólica cristã, alcoólico-cristã, e que o álcool tem um papel muito claramente devastador no caso da colonização das Américas e tal, né, em relação aos povos originários, né? A gente está muito, né, marcado na história mesmo, muito registrado, né? E o tabaco é uma droga que tem que é diferente, né? Quer dizer, nem é uma droga rejeitada e demonizada pelo sistema dominante, desse sistema que se impôs, mas é também uma droga muito cultuada, muito utilizada, né? Pelas culturas ameríndias, por exemplo. Você tem alguma... Só estou fazendo um comentário aqui. Eu acho que o tabaco, assim como as substâncias cafeínicas, elas se tornaram as mais difundidas drogas da civilização. A gente começa o dia com um café da manhã. O tabaco é a droga que, enfim, tem a maior dimensão de uso, ainda são bilhões. E isso é por causa da natureza do seu efeito, que é um efeito que estimula enfim, o tônus mental. É um estimulante, é um excitante. Então, aumenta o desempenho, permite melhorar o desempenho, tanto intelectual como manual. São substâncias ligadas às demandas do trabalho industrial contemporâneo, que aumentam, enfim, a capacidade de desempenho do trabalho e da atividade militar, que é também uma outra demanda muito importante para a popularização do tabaco no século XIX e XX como substância a fim de uso massivo, né? Sim. Agora, eu só queria comentar uma outra coisa que você estava falando antes, que era em relação a essa dimensão neo-xamânica da segunda onda da ayahuasca, porque, de fato, a primeira onda seria a das religiões sincréticas, tanto o Santo Daime, como Barquinha, como o UDV, que saem dos seus nichos regionais amazônicos e passam a ter uma enorme incidência em núcleos urbanos, inclusive em celebridades, o que leva a virar um assunto muito comentado e tal. Depois, eu acho que, além do neo-xamanismo, que é algo que a Bia Labate, por exemplo, é uma grande especialista, inclusive o objeto da tese dela é um caso emblemático, porque era um grupo meio xamânico, mas que depois se torna hinduísta, que é o Janderson, que depois vai virar o guru Prem-Baba, que vira um guru associado até à campanha do Dória, quer dizer, vira um guru das elites assim paulistanas, e faz uma ponte com um elemento do hinduísmo, que também é interessante da gente ressaltar, que é também o uso ideológico fascista do hinduísmo, por exemplo, da yoga, que o Modi, que é o atual governo indiano, vem fazendo como um símbolo de intolerância em relação a todas as outras religiões, e vira uma espécie de obrigatoriedade quase patriótica você ser praticante de yoga, senão você está traindo a identidade da Índia. E aqui no Brasil, a segunda onda da ayahuasca, além dos neo-xamânicos, que são muito criativos, muito, enfim, diversificados, tem linhas, enfim, as mais diversas, desde fazendo psicoterapia, ou psicoterapia até com moradores de rua, ou dependentes de drogas que passavam a tomar ayahuasca e tiveram excelentes resultados, ou com usos puramente musicais, mas, além disso, há uma dimensão que é pouco ressaltada, que é a dos ultradireitistas. O Gideão dos Lacotas, ele teve a pretensão de criar a maior igreja da ayahuasca e ele tinha uma mercadologia, um marketing para isso, baseado na ideia de fazer o preço mais barato e de tornar a industrialização do feitio a coisa mais, enfim, em linha de produção possível. Então, era tacar máquinas, produzir e vender o mais barato possível. E, com isso, de fato, ele conseguiu uma grande difusão. E era um sujeito, assim, mais do que, digamos assim, mais do que repugnante. Era uma verdadeira matriz ideológica antipopular, anti-indígena, de ultradireita, misógina e tudo mais, né? E por que os Lacotas, coitados? No nome do Pois é, cara? eles até parece que processaram ele pelo uso indevido da designação étnica dessa tribo tão importante nos Estados Unidos, América do Norte,
E ele aqui juntou isso de uma maneira completamente artificial, que é o outro elemento que ocorre, sobretudo no Peru e tudo, que é uma mercantilização, né? Uma ayahuasca vendida para turista como atração exótica, muito bem paga e sem qualquer vínculo, muitas vezes, com, enfim, as doutrinas, sejam as indígenas, sejam as das religiões sincréticas posteriores. E o caso da UDV é talvez um dos mais marcantes, porque é de todas as religiões ayahuasqueiras, talvez a de maior amplitude, talvez a que tenha mais filiados e a mais inserida nas instituições, em vários âmbitos institucionais, de deputados, de meios jurídicos, de até mesmo esse advogado famoso que forneceu, inclusive, o local da reunião do novo partido do Bolsonaro, de tal forma ele é bem relacionado e bem aquinhoado, com uma fortuna pessoal enorme. Então, a presença do ayahuasquerismo, uma vertente da ayahuasca no bolsonarismo, é um fenômeno muito interessante ainda a ser melhor estudado. Porque você vai dizer, bom, mas isso é uma exceção, é uma excrescência? Não, eu acho que é parte de um oportunismo ideológico de um projeto fascista que não tem nenhuma base real do ponto de vista teórico, nem o astrólogo maluco lá que eles idealizam, que permite que eles juntem qualquer coisa. Então, pode ser qualquer culto evangélico, o mais, enfim, explorador da fé alheia, com curandeirismo barato e ofertas de cura para a Covid, até o grupo da ayahuasca que resolveu apoiar o bolsonarismo, né? Uhum. Mas, em síntese, eu acho que isso tudo remete à filosofia neonazi do Alfred Rosenberg e do supremacismo racial, que pressupõe que há povos que se sobrepõem sobre os demais. E hoje a idealização do judaísmo, que é feita pelos evangélicos brasileiros que apoiam o Bolsonaro, é uma loucura, né? Ter bandeiras de Israel em todos os atos oficiais, até na frente do Palácio do Planalto. É porque eles veem a questão bíblica e o povo judaico como um povo escolhido. Então, é uma concepção totalmente baseada no privilégio, enfim, por razões étnicas ou de favor divino de um povo sobre os demais, que são povos aí considerados que merecem ser dominados, né? Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, uma coisa mais pessoal mesmo, como é que você, por exemplo, porque assim, diante disso tudo que você descreve e analisa, eu te conhecendo um pouco, eu sei que você não vai prescrever regulamentação no sentido de uma coisa restritiva de liberdade para o uso de psicodélicos. Mas o que você enxerga como caminhos mais promissores? Quer dizer, porque diante disso tudo que você falou e de toda essa abertura para tudo quanto é lado, né, da experiência psicodélica, inclusive, né, o psicodelismo da necropolítica psicodélica, né, quer dizer, o extremo destrutivo, né, que pode chegar a esse tipo de associação. E tem gente que, diante disso, prescreve, ou vê, né, enxerga que um caminho seria uma, digamos, mesmo que não uma coisa que implique qualquer proibição, mas uma tentativa de valorizar. Eu não quero usar uns termos que eu acho que são muito que são enganos, assim, né? Enganos que as pessoas fazem, mas valorizar a tradição dos povos originários, por exemplo, não como uma coisa estática, um purismo de uma origem que está ali, não, são coisas, é claro que é uma tradição que está se reinventando o tempo todo, ainda mais quando acontece a diáspora, né? E aí eles começam a vir né, e oferecer os seus serviços, né, xamânicos e tal, na cidade, né, e tal, para os não indígenas. Claro que tem uma super mistura aí, mas que você enxerga como pontos de atenção que a gente deveria, sei lá, que a pessoa que quer ter experiências com psicodélicos e que, portanto, né, quer se associar a algum grupo, o que você acha que é legal da gente ficar atento, assim, para ter uma experiência? Eu acho que essa valorização das origens, digamos assim, arcaicas, das origens étnicas, do conhecimento das plantas, do conhecimento etnobotânico, isso
sobretudo desse conhecimento específico das plantas de poder, é de fato inestimável. E é uma das coisas que a gente precisa recuperar como um arsenal, como assim, um repertório da civilização humana global, né? Você sabe que já há poucos anos que vem sendo valorizado um conhecimento de plantas que as populações indígenas possuem, que é muito maior do que a civilização europeia constituiu ao longo de 2.000, 3.000 anos de tradição ocidental. Os indígenas, Dioscórides tinha uma lista de 500 plantas, era tudo que o saber grego trouxe ao Renascimento. E os indígenas conheciam milhares a cada etnia, né? Sabiam usos específicos e sabem até hoje. Então, há um elemento de reencontro, de que o Terence McKenna chamava de archaical revival, né? O arcaico revivendo, que eu acho que é inestimável, porque é também uma espécie de redenção histórica do que a civilização moderna fez a esses povos, que foi um genocídio. E o genocídio foi material, mas também foi cultural. Então, agora, retomar as contribuições dessa cultura no sentido de fecundar com elas uma nova visão de mundo que supere a tradição ocidental imperialista e dominadora cristã, enfim, desses povos predatórios, alcoólicos, etc., eu acho que é central. Inclusive porque o xamanismo, até o início do século XX, era visto como patologia. Não havia nenhuma valorização. Todas as culturas tradicionais europeias, seja das ciências da religião, a medicina ou a antropologia, viam como se fosse praticamente um delírio patológico. Era a famosa ideia dos xamãs siberianos que teriam, enfim, por privação sensorial, estados de êxtase, que na verdade era o Amanita muscaria, né, que provocava. E a revalorização do xamanismo é um cogumelo. Remete na história da antropologia à ruptura com a ideia de que há uma diferença entre a magia e a religião, que é o que fundou a antropologia ocidental, com James Frazer, etc., que era o Robertson Smith, que era a ideia de que, bom, nós temos religião, que é uma coisa, enfim, que tem doutrina, tem texto sagrado, tem corpo eclesiástico, etc. Aqueles lá são um bando de selvagens que só tem magia. E aí se descobriu que, na verdade, a diferença entre uma e outra é puramente, enfim, convencional. Não existe, no fundo. Você pode dizer que a religião é uma magia institucionalizada, ou que a magia são formas religiosas puramente ritualísticas. Então, eu acho que isso é central hoje, essa retomada de uma perspectiva de que o xamanismo é um arsenal, é um repertório, é, digamos assim, um depositário da cultura ancestral que é útil também nessa revisão da visão da natureza como um objeto a ser simplesmente utilizado para ampliar a rentabilidade de um sistema econômico pleonéxico que vai sempre querer produzir mais. E a cultura indígena tem essa relação que todos os coletores caçadores tinham, de um desfrute imediato daquilo que pode dar prazer, sem grandes perspectivas de um sacrifício, enfim, do presente em função do futuro. E a gente precisa voltar um pouco a uma dimensão, enfim, de valorizar essas raízes. Então, eu acho que o neopsicodelismo, que não é mais o culto de uma substância sintética, como era o LSD apenas, mas que é a revalorização da ayahuasca, da iboga, da jurema, enfim, de uma série de outras plantas, né, da Salvia divinorum, do próprio psilocibe, né, que é o cogumelo, ou da própria ayahuasca, enfim, da Banisterial psicape, da Psychotria viridis. Todas essas plantas passaram a ser um conhecimento científico extraordinário que é resultado direto desses povos sem os quais ninguém teria sabido nada, né? Sem a Maria Sabina dar lá a amostra que vai ser levada para o Roger Hen, em Paris, levar para o como é que chama, o da Suíça, o próprio Hoffman, né, que vai também aí isolar a psilocibina, sem essa cultura... É o mesmo, só para quem não é do meio, assim, é o mesmo, é o descobridor do LSD também, né? E que foi o mesmo que depois identifica a psilocibina
Sim. que era o princípio ativo do cogumelo mexicano, que era desconhecido até os anos 50. Então, a gente está falando de um campo de conhecimento que, de certa forma, não tem nem 70 anos. Né? Uhum. E outra coisa que você falou, a forma de uso. Eu acho que vai surgir no futuro uma verdadeira disciplina que vai ser, ao mesmo tempo, uma espécie de técnica da alma, técnica psicocorporal, técnica da viagem espiritual, da técnica psicoscópica, como você quiser chamar, mas que vai ser uma vocação de... Como você tem, enfim, guias de viagem para lugares perigosos, como uma grande comparação que sempre se faz é o mergulho submarino ou o paraquedismo. Né? Você tem que ter instrutores, você tem que fazer com todas as condições de segurança plenas e tal. E aí isso permite estados de intensidade que são extremos para a humanidade. E a experiência psicodélica pode permitir algo que não precisa pular de paraquedas nem mergulhar submarino, mas que vai dar coisas da mesma dimensão em termos de, digamos, de altura e profundidade. Uhum. Eu queria, para a gente, as últimas duas questões que eu gostaria de conversar contigo. Uma é falar um pouquinho mais de um fiozinho que você puxou aí, que eu acho que é um fio muito bacana, muito interessante, que é a coisa da Índia e do mod e tal, até porque eu reconheço nos grupos, em vários grupos neoxamânicos que eu conheço, uma presença muito marcante, né, de referenciais indianos e tal. Então, acho que tem muita gente que está interessado nesses assuntos e que tem interesse pela cultura indiana, pela religiosidade indiana. Mas a outra coisa que eu queria falar até antes, que eu vou te falar assim uma visão e eu queria saber como é que você enxerga essa questão. Uma coisa que me chama muita atenção e nessa cultura, nessa cultura psicodélica contemporânea brasileira, e que eu acho que não é só brasileira, mas vou falar da que eu conheço melhor, que é brasileira, e principalmente dessa ligada à ayahuasca, né, e que tem os indígenas como referência, mas que faz todos esses sincretismos, eu percebo uma tendência bastante marcante nesse meio social, cultural, ritualístico, comunitário, uma tendência a uma certa demonização da política, né? Quer dizer, uma visão da experiência de expansão de consciência, da busca pela expansão da consciência, por expansões de consciência, e daquilo que muita gente entende como um caminho espiritual, inclusive, como algo que é de um campo muito diferente e quase, né, antagônico ao campo da atividade política, da reflexão política e tal. E eu acho isso muito curioso, porque assim, vou compartilhar com você e com quem está assistindo a gente a minha visão muito básica. Eu acho que é uma questão muito complexa, né, que pode ser vista de várias maneiras, claro. Eu não acho que é simples, mas eu percebo que há uma armadilha aí da Matrix, digamos. Na minha visão, nesses grupos em que as pessoas muitas vezes estão dizendo para elas mesmas e para os outros que estão em busca de uma visão de mundo diferente da visão dominante, que tem uma postura crítica em relação à visão dominante, eu percebo, às vezes, uma reprodução de certos modelos mentais que são centrais na ideologia dominante, como, por exemplo, um individualismo, né? Como, por exemplo, uma visão desse caminho de transformação como algo muito autocentrado, né? Seja só em si mesmo, ou seja numa coisa que um pouco reproduz o núcleo familiar, né, de classe média, mesmo que seja uma comunidade pequena, um pouco estendida e tal, em relação a essa família nuclear, mas uma coisa muito individualista. E eu acho curioso, porque, né, eu acho curioso não, acho um pouco triste que e muitas vezes que essa experiência do somos um, essa experiência da existência em rede, essa identificação com a alteridade, com o outro, com a vida do planeta, com o cosmos, né? Que essa experiência seja lida por uma lente que exclui, né, uma política mais saudável, mas
né? Uma percepção de que os grandes projetos, os projetos coletivos, deviam ser nutridos por essas experiências, né? E não ficar num campo antagônico, né? Os grandes projetos coletivos da política, essas experiências como coisas antagônicas. Uma coisa devia nutrir a outra, né? Devia renovar a outra. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que não há nenhuma incompatibilidade ou, digamos assim, diferença de conteúdo do ponto de vista central entre a política e a religião. Eu acho, inclusive, que a política nasce da religião, porque a dimensão do domínio público, do poder, antes de ser política, é religiosa. E até hoje em dia, as dimensões religiosas que dão, digamos assim, a matriz ideológica para as ideologias que a gente considera excludentes, que são as ideologias de direita, que são até mesmo as fascistas, elas se apoiam numa ideia aristocrática, numa ideia de que existem os melhores. E esses melhores têm direitos que precisam ser garantidos acima de uma massa ignara, ou de uma massa impura, ou de uma massa, enfim, que não chegou à iluminação. No caso do hinduísmo, por exemplo, não é casual que o Hitler tenha usado a suástica, que era um símbolo budista e hinduísta antigo. É porque há um referencial que se faz à tradição dos invasores que vieram, enfim, do norte e que constituíram depois a cultura védica sobre os povos originais da Índia, digamos, mais negra, mais dravídica, mais do sul. E esses invasores vão ser idealizados como esse ideal supremacista branco militar de um povo guerreiro que é uma casta superior, que acaba adquirindo a dimensão de uma casta superior. Então, seja a casta superior para os indianos, seja o povo escolhido por Deus, dos judeus ou dos sionistas israelenses, seja a ideia dos cristãos como os únicos que têm a salvação na vida eterna, enfim, ou a dos islâmicos, quer dizer, todas essas dimensões da espiritualidade, elas acabam sendo capturadas por estruturas de poder. E muitas vezes as pessoas acham que isso não é político e quando elas, enfim, estão achando isso, elas estão sendo enganadas. Todo mundo que vai numa igreja evangélica no Brasil buscando a cura ou a prosperidade, que são hoje as duas divisões, enfim, de especialização do teleevangelicalismo, né, contemporâneo, e que é uma das bases centrais do governo Bolsonaro atual, que tem 3 pastores no governo, é a retomada dos ideais, por um lado, digamos assim, republicanos, pré-iluministas, de um domínio, no fundo, teocrático do mundo, né? E quando surgiu, nos anos 60, sob influência da experiência estática, ligada inclusive ao uso de drogas, a xamânico, ou mesmo de tradições orientais, etc., e que só afetou de tão grandemente a juventude ocidental, levando a uma descristianização e a uma adesão a religiões de matriz não ocidental como nunca tinha se visto na história. Enfim, de repente, o percentual de milhões de jovens passa a se declarar hinduísta, budista ou o que seja. Isso representou um fenômeno muito progressivo, em primeiro lugar, de libertação de uma amarra espiritual que era ali o judaico-cristianismo, ou no caso dos Estados Unidos, um evangelicalismo muito estrito, mas depois ela também foi recapturada. Foi recapturada por estruturas de poder, como a do governo indiano hoje é a mais, talvez a mais emblemática, porque usa o que seria uma técnica, enfim, de autodomínio para o domínio dos outros, quer dizer, usa uma técnica do governo de si para exercer efetivamente o governo sobre os demais, que é um pouco o que o evangelicalismo sempre tentou fazer, desde o proibicionismo original no século XIX, que depois venceu nos Estados Unidos, em que o projeto evangélico era impor a castidade, o jejum e a abstinência, não só sexual, mas também de drogas, inclusive do álcool, não só para os seus fiéis, mas para toda a sociedade, o que era um projeto totalitário, que se impôs vitoriosamente quando foi votada a emenda que impôs a proibição do comércio do álcool nos Estados Unidos por influência direta desse puritanismo religioso, né? Então, eu acho que há uma necessidade enorme da gente ter também presente que os psicodélicos são instrumentos que permitem a liberdade interior e, portanto, uma liberdade da espiritualidade
muito além de todas as hierarquias religiosas, de todos os tradicionalismos doutrinários. Era um pouco aquilo que o Aldous Huxley dizia realmente. As religiões todas prometem o paraíso para o futuro. Aquilo faz o paraíso aqui e agora. Por isso não é um sacramento placebo, é um sacramento que traz o êxtase dessa unidade com o universo, ou com a ideia, enfim, de totalidade que cada um possa ter, né? Sensacional. Adorei, Henrique. Eu já vou te perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu só queria dizer para as pessoas aquelas notas de pé de página que eu acho que são importantes. Que é, né, a gente está aqui lançando olhares críticos, o Henrique está lançando um olhar crítico em relação a várias tradições, e eu também, né? E é o que eu busco fazer, né? E na vida, o que não quer dizer de forma alguma que então estão dizendo que a tradição indiana é ruim. Não estão dizendo isso. É bem mais complicado do que isso, é bem mais complexo, é bem mais multifacetado. Eu, pessoalmente, tenho algumas experiências pessoais muito importantes com referenciais indianos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essas questões também. Eu olho para a Índia real, para o país, para aquele enorme, gigantesco, vastíssimo, complexo processo histórico, e vejo algumas associações lá que eu não gosto, né? Como em tudo, né? Como em qualquer modelo, em qualquer cultura, né? Eu acho que, assim, para mim, uma questão fundamental dessa aventura de busca de expansão de consciência é que ela deve servir para todos os lados, né? Expansão de consciência é olhar principalmente para o que a gente está, para a camisa que a gente está vestindo, principalmente para o caminho que você está tomando, e ficar atento, não ficar nessa coisa, né, dessa relação com alguma coisa, nessa relação religiosa, que entende a relação religiosa como dizer amém, como uma coisa, se eu estou tendo uma experiência legal aqui no ambiente que tem referenciais indianos, eu tenho que achar que tudo que é referencial indiano é legal. Não, né? Vamos expandir a consciência de verdade. Né? Vamos ter consciência do nosso processo de expansão de consciência, né? Dos referenciais que a gente está tomando e das associações que vêm junto com eles e que muitas vezes a gente não está percebendo, e a gente, por isso, acaba reproduzindo o que a gente diz que está criticando, né? Muitas vezes, todos nós. Né? A ideologia é um negócio complicado, né? Ideologia, e se é uma coisa que essa Matrix aí que a gente está enfrentando já provou, é a sua enorme capacidade de engolir as coisas que nascem como críticas a ela e apaziguá-las dentro do seu sistema, né? E torná-las também produto, torná-las commodity, né? Engolir, né? Visões de mundo que partem de princípios muito diferentes e jogar para fora e vomitar uma coisa que reproduz o modelo que a gente está tentando superar, né? Então é só isso que eu gostaria de dizer. Eu adorei a conversa. Gostaria de falar qualquer coisa a mais, qualquer outro comentário? Um comentário assim também a título de despedida, também adorei a conversa, não só porque, enfim, não te via há muito tempo e é sempre um prazer conversar com você, ainda mais nessa solidão coletiva que a gente está vivendo, né, em que a humanidade está meio que em prisão domiciliar, pelo menos os que podem, né, ou que tentam sobreviver a essa situação tão difícil. Mas eu só queria dizer, você falou muito de tradição e ficou me ocorrendo aqui, né, uma espécie de tempestade cerebral meio selvagem, né, que não sei se tem parentesco real, mas a etimologia me soa, que você fala de tradição, de tradução e de traição. Porque tradução e traição sempre foram associadas, né, mas a tradição também. Porque, de certa forma, o grande problema da tradição é a sua tradução. Como que uma outra tradição vai entendê-la. Uhum. E depois a questão da traição, porque as tradições são inventadas também. Você precisa saber diferenciar o que é uma tradição real daquilo que é uma tradição atribuída. E há uma mistura disso tudo, não é que seja simples. Uhum. O famoso livro do Hobsbawm, que era a invenção das tradições, né? Então, no caso das tradições, a gente poderia dizer que todas têm o seu lugar digamos assim, na biblioteca da humanidade, desde que elas não se imponham para destruir outras.
Então, a tradição da tolerância é uma das mais recentes na história da humanidade. O tradicionalismo sempre foi intolerante e, portanto, misoneísta, digamos assim, inimigo do novo. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter uma autonomia crítica do juízo, sobretudo ao pensar nessa dimensão tão cósmico-civilizacional que o tema da experiência psicodélica evoca, que a gente tem que pensar na possibilidade de construir realmente coisas novas também. Eu sou meio filoneísta, assim, amor pelo novo. Eu acho que a criatividade, a ideia de que do dado a gente pode ter a liberdade, seja na nossa própria vida, seja no sentido, nesse sentido um pouco até no existencialismo sartreano, assim. A gente é uma mistura do acaso, das condições concretas e, sobretudo, da nossa liberdade de agir. E aí poder mudar as coisas, né? Então, eu não vejo nenhum determinismo estrito, nem de tradição, nem de Deus, nem de Estado, nem de nada. Eu acho que a dimensão da autonomia crítica, do pensar e agir, eu acho que é o que deve reger a vida em geral e, em particular, essa busca de experiências de intensidade com o uso de psicofármacos, né? Maravilha. Nossa, você usou tantos termos interessantes aí, tantas palavras, neologismos e tal, muito legais, ou nem sei se alguns talvez nem sejam neologismos, sejam recuperação de termos já usados anteriormente. Daria um glossário muito interessante. Passamos, vamos pensar no glossário aí, depois a gente vê nos comentários para o pessoal. Legal. Ó, você que está vendo, peço de novo, por favor, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda muito. Então, valeu. Diga. Só como dica, se quem quiser conhecer melhor, enfim, as coisas que eu venho pesquisando e que eu venho também ajudando no ambiente do Departamento de História da USP, existe um site que é LEHDA, LEHDA, Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Drogas e Alimentação. Coloca LEHDA USP, que você vai encontrar o nosso site, lá tem todas as teses, muito bem artigos. lembrado, até porque nos vídeos todos eu ponho algumas referências, assim, para quem gostar muito da conversa e quiser pesquisar, e quiser ler, e quiser ver outros vídeos, eu sempre ponho uns links embaixo e vou colocar a Leda. Põe o do NEIP também, põe o do NEIP, que é o outro grupo de pesquisa mais amplo que eu faço parte, que é de Leda e NEIP. Tá. E depois, se você lembrar de algum vídeo seu que já está rolando no YouTube, né? Me manda também o link que eu coloco ali embaixo. Tá bom. O do NEIP eu estou até pondo aqui no chat. Tá. Maravilha. Pronto. E o outro é Leda USP. Muito legal. Valeu, Henrique. Muito obrigado. Abração, Flávio. Abração. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.